aquela faculdade que vem em nosso benefício para acelerar a nossa evolução, para que nós possamos fazer mais o bem, nos autoconhecer, entrar em contato com os bons espíritos, receber conselhos e assim por diante. Então, na verdade, ser médium não quer dizer muita coisa. O que nós vamos ter é o surgimento da mediunidade na infância, na adolescência, na idade madura ou até na idade avançada. Ela pode surgir em qualquer época. A mediunidade, segundo algumas pesquisas, inclusive André Luiz já nos falava desde a década de 40, que a sede da mediunidade está na glândula pineal ou epífise, né, uma glândula do tamanho de uma ervilha que está no centro da nossa cabeça, que o Dr. Sérgio Felipe de Oliveira, psiquiatra espírita, professor da USP, Universidade de São Paulo, tem pesquisas com radiografias de grande precisão, demonstrando que entre os médiuns, a glândula pineal, que os médicos acreditavam que ela atrofiava porque ela cristaliza com o passar do tempo. Eles achavam que ela perdia as funções, ela que regula o processo da sexualidade na juventude. E hoje eles já sabem, passados muitos anos, que ela produz hormônios muito sutis, como a melatonina, não é a melanina da pele. A melatonina que regula os relógios biológicos do corpo, os momentos de sono, de vigília e assim por diante, do envelhecimento. Ela também é a glândula da mediunidade. Esses cristais de um mineral chamado apatita, que se formam ao redor da glândula pineal, nos médiuns chamados ostensivos, porque nós todos temos algum tipo de sensibilidade, mas aqueles que têm realmente a tarefa mediúnica, eles têm mais cristais, e diz o Dr. Sérgio Felipe de Oliveira, que ela funcionaria como uma caixa de ressonância, transmitindo, né, informações eletromagnéticas. Então, através dessa glândula, se processaria a comunicação mediúnica. A mediunidade, portanto, não é um problema, não é uma doença, mas é uma bênção. É um talento que Deus nos oferece a mais para colocarmos em prática, para multiplicarmos em favor de nós mesmos. Uma encarnação com a mediunidade bem trabalhada, diz Joana de Ângeles, a mentora de Divaldo Pereira Franco, vale por 2 encarnações. Então, quantos santos foram médiuns, o próprio Cristo, temos o seu exemplo e saber que através da nossa reforma íntima, da sintonia dos bons pensamentos, conseguiremos acesso às boas influências espirituais, aos nossos anjos da guarda. O Espiritismo defende que existem sim espíritos que nos protegem, que nos auxiliam, que têm na sua missão nos proteger, nos auxiliar na nossa caminhada aqui na Terra, amigos queridos, parentes, que podem estar nos acompanhando e estão sempre ao nosso lado. E ao mesmo tempo temos aquelas influências não tão saudáveis, e espíritos que querem nos prejudicar, querem muitas vezes nos fazer sofrer, querem muitas vezes nos incentivar ao suicídio, aos problemas de depressão, de outros tantos problemas que vamos ver, os fenômenos da obsessão espiritual, que pode inclusive provocar doenças físicas e tantos outros problemas. Então, o Espiritismo vem trazer muita luz nessa questão da mediunidade, vem explicar como uma faculdade orgânica, é uma predisposição orgânica, ou seja, está no nosso corpo, é uma faculdade da alma, mas se manifesta através de um corpo físico adequado, e nós vamos ter, portanto, isso podendo ser estudado, educado e desenvolvido sob a luz do Evangelho de Jesus. Certo? E pode, inclusive, ser suspensa. Se a pessoa está se utilizando mal dela, ou por alguma providência divina, os espíritos podem suspender a mediunidade se for por algum bom propósito. Ok? E como é que a gente consegue distinguir o que é mediunidade e o que é autossugestão? Autossugestão, mediunidade é difícil. Nós vamos dizer que nós estamos sempre em contato com os espíritos. Na questão 459 dos Espíritos, Kardec pergunta se eles influenciam o nosso pensamento e nossos atos. E eles dão uma resposta surpreendente. Eles dizem, mais do que vocês imaginam. De ordinário, ou seja, comumente, são eles que vos dirigem. Nazareno, que conversa é essa? Eu tenho um livre-arbítrio. Que história é essa que o Espírito me dirige? É verdade, nós temos um livre-arbítrio. Nós podemos escolher sintonizar como se fosse uma rádio na frequência dos bons pensamentos. E ali, como se fosse uma grande teia, vamos chegar e receber a influência dos espíritos nobres que vão amplificar aquele nosso pensamento. Do mesmo modo, nós podemos nutrir as más emoções, os maus pensamentos, de vingança, de mágoa, de maledicência, de inveja, de intolerância, de desânimo. E ali nós vamos sintonizar com espíritos que pensam da mesma maneira, ou que desejam que nós pensemos daquele modo. E ali eles vão amplificar.
Então vejam que nós temos o livre-arbítrio e que não são eles que vão colocar coisas que tem na nossa cabeça. Não, já temos aquela disposição interna. Eles apenas vão amplificar aquilo que já temos. Então no momento da raiva que nós perdemos a lucidez, às vezes vem uma inspiração, olha, pega o revólver que está debaixo da cama ou que está na cabeceira, e a pessoa vai pegar o revólver e acaba cometendo um ato que vai se arrepender o resto da vida, ou até às vezes além da vida. Então vemos que essa influência é muito significativa, daí porque Jesus nos disse, vigiai, vigiai os vossos pensamentos, pessoal. Não é para vigiar o vizinho, não, o marido, a esposa, né? Tem uns maridos até que precisam de vigia mesmo, né? Mas não é para vigiar, não, vigiai os vossos pensamentos e orai a fim de não cair em tentação, ou seja, na influência dos espíritos menos felizes que nos circundam. Então, também João disse, meus espíritos, não acrediteis em todos os espíritos, mas verificai antes quais os que são de Deus, ou seja, quais aqueles espíritos bons. Então, através da sua comunicação, se é nobre, se é sensata, não é pelo nome que assina, não. Os bons espíritos normalmente nem assinam. Eles, pelo conteúdo da mensagem, devem saber se é de uma procedência de um bom espírito ou não. Então, se o pensamento é um pensamento bom, normalmente é de um espírito nobre. Se é um pensamento que nos leva a consequências que vamos nos arrepender, normalmente de um espírito menos feliz. Uma pergunta. Nesse processo que você está falando aí de obsessão, né, quer dizer, de mediunismo, aí você está falando de um processo de influenciação mútua, na verdade, não é? Porque se existe uma ressonância, se os espíritos me influenciam na medida em que a gente entra em sintonia, não é? Como é que... Porque tem também a influência do encarnado sobre o desencarnado. Muito bem, foi interessante ela colocar isso. Na verdade, nós não somos vítimas não, pessoal. A chamada obsessão espiritual, ela não acontece somente de um espírito sobre um chamado encarnado, não. Quantos obsessores são encarnados? Quantos maridos, né? Namorados, pais, que são verdadeiros obsessores de seus filhos? Quantos filhos que são obsessores de seus pais? Vejamos então que há inclusive obsessão de encarnados, por exemplo, no momento do sono físico, quando o nosso espírito está mais livre, ele pode inclusive ir lá obsediar um encarnado ou um desencarnado. Que há obsessão espiritual entre desencarnados também, a influência existe. Mas você começou falando de uma influência recíproca, é verdade? Porque não é porque um espírito